que são completamente instáveis, porque tem uma lógica PMDBista que está funcionando ali, e um único condutor histórico, que é o PT. Então, o que acontece? Nesse momento, justamente, ao mesmo tempo, nós temos ali, vamos dizer, nos últimos 8, 10 anos, uma expansão gigantesca de mecanismos informais de formação da opinião e da vontade política. Certo? Claro, um destaque enorme para a internet, mas não só, né? Para as redes sociais, etc. Então, há uma quebra do monopólio da informação por parte da grande mídia tradicional. E há a possibilidade de você ter, então, não só acesso a diferentes fontes de informação do que aquelas são dadas pela grande mídia tradicional, você tem a possibilidade de discutir. A posição não é mais só um sim ou não para um artigo, um sim ou não para uma reportagem de TV, mas é a possibilidade de você continuar a discussão e mudar de posição, eventualmente. Então, com essa expansão, e tem vários outros fatores, né, gente? Essa ascensão, por exemplo, o aumento do acesso ao ensino universitário, certamente é importante. Uma coisa fundamental das revoltas de junho é a insatisfação das pessoas, né? Isso era visível nas ruas, com a ideia de que compramos o mito de que se a gente fizer uma faculdade a gente vai ter um emprego melhor, e o emprego melhor não veio, certo? E as pessoas estavam na rua dizendo, eu tenho emprego sim, mas meu emprego é uma porcaria, certo? Então isso é essencial, eu acho, para a gente entender junho. Agora, criaram-se mecanismos, fóruns de formação da opinião que são múltiplos, que não dependem mais de fontes como a grande mídia tradicional exclusivamente. Então, isso vai formando na base da sociedade de uma maneira que, do ponto de vista do sistema político, é desorganizado. Porque, claro, é uma irrupção democrática que aconteceu. E isso vai direto para a rua. Ao mesmo tempo que o sistema político acha que está na posição máxima de blindagem, tá certo? Em relação às ruas e em relação à sociedade. Então, do meu ponto de vista, as revoltas de junho são uma resposta a essa blindagem do sistema político. Não só a exigência de uma radical reforma do sistema político, mas também, isso que uma colega já disse, existe um descompasso gigantesco entre a maneira como o Estado, o sistema político funciona e a maneira como a sociedade está se autocompreendendo. Certo? E eu acho que isso é o que apareceu em junho. Então, as revoltas de junho são o final da longa transição democrática brasileira. Se a gente pode dizer que a passagem de poder do governo Fernando Henrique para o governo Lula, a primeira não traumática, né, décadas do Brasil, se isso pode marcar, do ponto de vista formal, o final da transição democrática, as revoltas de junho são o final dessa figura, vamos dizer, do PMDBismo, que formada a partir de 1992, de blindagem do sistema político em relação à sociedade. Isso significa que o sistema político vai se reformar radicalmente? Espero que sim. Já não. Né? Então, eu acho muito interessante a gente começar essa discussão do que aconteceu depois de junho. Eu acho que eu discordo um pouco do Marco Aurélio, acho que aconteceu algumas coisas, mas principalmente a instrumentalização do sistema político das revoltas. Isso daí foi muito interessante. Né? A tentativa do sistema político de passar suas próprias agendas, suas próprias pautas, se apoiando nas ruas, né? Ao invés de se reformar. Bom, enfim, gente, era isso que eu tinha para dizer para começar aqui a conversa. Então, a palavra a Mariana. Bom, boa tarde. Primeiro eu queria agradecer um pouco pelo convite e aproveitar para pedir um pouco da generosidade de vocês, porque não tem gente longe de toda essa experiência para falar. Acho que vamos confundir um pouco. Bom, como o Marcos Nobre falou, de alguma maneira o que está em questão também é uma disputa sobre o que foi as jornadas de junho. Então eu estou aqui para falar um pouco do ponto de vista do movimento Passe Livre e qual é a nossa avaliação sobre junho. Eu fiquei pensando um pouco que faria sentido ser falado numa mesa, numa plateia de ciências sociais, sociólogos, ciências políticas e tudo mais. Então, enfim, o que eu vou tentar fazer é um pouco um relato do ponto de vista da nossa interpretação e um relato um pouco do que foi a organização das manifestações, como é que foi a preparação do que se tornou depois as jornadas de junho. Eu queria pedir desculpa, eu sou de São Paulo, eu sou do movimento Passe Livre de São Paulo, então a minha fala vai ser bastante centrada no que aconteceu em São Paulo. Mas enfim, talvez no debate a gente possa expandir um pouco isso, mas eu vou me ater ao que eu sei e participei de verdade. Bom,
Eu fiz mestrado também, então estou numa posição aqui um pouco dúbia, eu sou socióloga, sou militante, mas enfim, eu pus a camiseta justamente para deixar claro o nome de quem eu estou falando, então não vou fazer uma super análise sociológica, não vou entrar nas questões relativas ao sistema político, eu vou fazer o contrário, vou voltar para as ruas, vou deslocar um pouco do que foi falado até o momento. Queria fazer só mais um parênteses antes de começar a minha fala. Como muito foi discutido, principalmente na grande imprensa, sobre a composição do movimento Passe Livre, acho que o fato de ter uma socióloga uspiana na mesa pode dar margem para uma série de interpretações, mas eu devo dizer que, enfim, para o mundo normal, ninguém sabe muito bem o que é Unbox, então, enfim, o convite chegou via Mariana, via um amigo da Mariana que trabalha na Unbox. Eu joguei ele para o movimento e a resposta foi: se você quiser, vai, mas a gente não se importa muito. Então, enfim, vim. Isso só para dizer, enfim, que não somos todos sociólogos lá lutando contra o mundo. Bom, enfim, o movimento Passe Livre é um movimento que ele existe desde 2005, inspirado um pouco nas revoltas contra o aumento que aconteceram em Salvador em 2003, em Florianópolis em 2004 e 2005. E o objetivo dele é a luta pelo transporte público enquanto direito social. Então, a ideia de que, enfim, um transporte público de verdade seria um transporte que não tivesse exclusão, enfim, e a exclusão é dada mediante a tarifa. Nesse sentido, a luta contra o aumento, ela se insere dentro de uma lógica mais ampla do movimento, que é a da discussão de uma mobilidade urbana total, restrita e etc. Eu acho bom separar isso, porque evidentemente o que estava em pauta em junho não era a tarifa zero, que é uma bandeira do movimento, enfim. Isso são as bandeiras do movimento Passe Livre. O que estava em questão, pelo menos nas 3 primeiras semanas, era, em São Paulo, o aumento de 20 centavos na passagem. Claro que a disputa sobre o que eram as manifestações, elas acontecem desde o começo, né? Então, o mote não é só por 20 centavos, ele está lá, enfim, falado por todos, seja para desqualificar, seja para colocar outras pautas. Então, durante todo o processo das lutas contra o aumento, isso era também uma preocupação do Passe Livre, como manter o foco. Eu acho que pelas 3 primeiras semanas a gente conseguiu fazer isso em São Paulo muito bem, tanto que, enfim, a gente conseguiu reverter o aumento, a gente, não o movimento Passe Livre, a gente, o conjunto das pessoas na rua, conseguiu reverter o aumento das passagens de ônibus, metrô e trem. Mas, enfim, na discussão sobre não é por 20 centavos, a gente talvez concordaria também, mas do ponto de vista do movimento Passe Livre, a questão seria então os R$3. Não, enfim, a corrupção, ou o que quer que seja, mas a existência da tarifa. Essa é a nossa pauta mais ampla. Passando agora, mais especificamente para as manifestações, eu queria primeiro dizer que a discussão, as manifestações pela qualidade do transporte público, pelo preço do transporte público, não é uma invenção do MPL. Enfim, inclusive tem vários estudos de ciências políticas, sociólogos que visam olhar os quebras-quebras que aconteceram no trem em 1940, as questões dos bondes em 1920. Então, enfim, existe até a década de 80 um histórico relativamente grande de manifestações que tem como centro o transporte público nas cidades. A pauta do transporte não é nova, e 2013 também não é as primeiras manifestações do Passe Livre. Então, enfim, o movimento Passe Livre em São Paulo fez manifestações contra o aumento em 2005, em 2006, em 2010, em 2009 e finalmente em 2013. Eu estou ressaltando isso porque existe uma preparação. Então, enfim, nesses 5 períodos, a gente conseguiu amadurecer a discussão sobre transporte dentro do movimento, a gente conseguiu ir crescendo em legitimidade, primeiro dentro da esquerda, depois um pouco no conjunto mais amplo, e a gente também conseguiu, enfim, aprender um pouco com as nossas experiências, com os erros e acertos das outras manifestações, e fazer algumas mudanças que acabaram, enfim, talvez favorecendo as manifestações de 2013. Eu destaco 2. A primeira diferença significativa de 2013 para os outros anos é a regularidade dos atos. Se nos outros anos a gente optou por fazer um ato por semana, bem marcado, para dizer este é um ato contra o aumento, enfim,
um pouco apostando que mais do que isso faria com que a jornada se esvaziasse, esse ano a gente deslocou. O objetivo era fazer uma luta intensa, então uma luta de alta intensidade num curto período de tempo. Eu devo dizer que a gente fez um planejamento, e enfim, não estou dizendo aqui porque a gente fez o planejamento e tudo deu certo, mas a nossa ideia era justamente reverter o momento na terceira semana que aconteceu. Então até parece que, enfim, somos ótimos planejadores. Mas enfim, a nossa ideia era justamente essa. Tanto que a gente fez um primeiro grande ato. Não, desculpa, tem mais um parênteses para fazer. A preparação da luta contra o aumento em São Paulo, ela não aconteceu, enfim, não aconteceu em junho. Ela começa no começo do ano, quando os militantes e as pessoas próximas do movimento Passe Livre se engajaram numa série de pequenas lutas contra o aumento na região metropolitana de São Paulo, então, enfim, em Osasco, Santo André, Tabuão e etc. E elas começam também, desde 2005, com as nossas atividades cotidianas. O movimento Passe Livre é um movimento que existe durante todo o ano e não só, enfim, não foi uma coisa que surgiu nas manifestações de 2013. O que a gente faz cotidianamente é fazer atividades em escolas, em comunidades principalmente periféricas, em associações de bairro, em espaços às vezes como esse, enfim, tentando discutir e dizer, do nosso ponto de vista, qual a importância de lutar pelo transporte público. O começo das manifestações, ela, de alguma forma, nos deixou muito felizes, porque a primeira manifestação, que foi dia 6 de junho, que foi uma quinta-feira, ela tinha, acho que por volta de umas 4.000 pessoas, então já era, pra gente, um número bastante expressivo. E a gente conseguia identificar, enfim, os secundaristas das escolas que a gente tinha trabalho, os colegas de outros movimentos, então ela já era uma manifestação com bastante impacto. As manifestações contra o aumento tiveram repressão desde o primeiro dia, então desde o primeiro dia houveram uma série de abusos da polícia, pessoas foram presas, etc. A resposta que foi dada na própria rua foi uma outra manifestação no dia seguinte, que tentava se contrapor, enfim, a tentativa de impedir as outras manifestações. Então, deixa eu voltar um pouquinho aqui. O que a gente reivindica, na verdade, propriamente, como as manifestações contra o aumento dentro das tais jornadas de junho, são 2 semanas que foi